Boa noite, meus amores, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que a gente gravou da outra Helena, que contava sobre os amores da vida dela, né? Então, se você não assistiu ainda, vai lá e assiste, tá? E também eu queria falar para vocês se inscreverem no canal, né? Deixarem sempre o seu joinha e fazer algum comentário se vocês tiverem interesse em comentar sobre dar alguma opinião, falar alguma coisa para as nossas Helenas, porque às vezes elas precisam da ajuda da gente também, porque, né, ficam paradas naquela história sem uma resolução, sem uma ideia, porque às vezes não tem coragem de contar para ninguém, para pedir uma opinião, nós estamos aqui para ajudar também, tá? Então hoje nós vamos contar uma história de abuso, infelizmente, né? Vamos começar com a história da Helena? Vamos lá, sem delongas. Bom dia, Debbie. Meu nome é Helena, hoje tenho 37 anos, 2 filhos. Vou começar contando um pouco da minha infância, onde começaram os abusos. Sou de uma família de 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres. Minha infância foi bem difícil, pois como a diferença de idade entre nós era pouca, teve um período onde todos nós éramos crianças. Minha mãe era dona de casa e não tinha como trabalhar com essa criançada toda em casa. Meu pai trabalhava como pedreiro, ou seja, dias tinha trabalho, dias não. Digo a vocês que não passei fome, mas vontade sim. Pois meu pai era um homem muito trabalhador, só que não podia dar tudo o que precisávamos, mas a comida nunca nos faltou na mesa. Nessa época, eu tinha 13 anos, quando meu pai teve uma proposta de emprego para trabalhar em outra cidade, num período mínimo de 2 anos, pois era uma grande construção. Só que éramos muito pequenos. Ele achou melhor ele ir antes para ajeitar as coisas e aí mudávamos para a cidade que ele ia, né? E assim foi. Quando tinha 3 meses que ele tinha mudado para essa cidade, ele voltou para nos buscar. Chegando lá, era uma casa onde eles construíram no terreno da construção. Tipo assim, era uma grande construção e aí eles fazem aqueles barracões, né? Para os funcionários dormirem, porque às vezes tem cidades que eles pegam funcionários de outras cidades, como aconteceu com o pai de Helena, né? Então eles acabam fazendo lá para eles morarem por lá mesmo. Ou seja, tinha um quarto para nós e um para os meus pais. A cozinha e os banheiros eram compartilhados com as pessoas da construção. No começo achávamos legal, até porque tinha bastante gente durante as refeições. Conversávamos bastante, rimos, nos divertíamos. De família só tinha a nossa e a de um outro senhor que tinha duas filhas. O restante eram de funcionários homens. E eram muitos, acredito que uns 10. E eu era uma menina de 13 anos, mas já era toda formadinha. Já tinha o corpo formado, não tinha um formato de criança, né, ainda. Aí tinha um rapaz que trabalhava lá que deveria ter uns 18 anos, vou chamá-lo de Jorge. Jorge sempre me olhava com um olhar diferente dos outros. Estava achando um pouco estranho, mas deixei para lá. Foi quando Jorge começou a me cortejar. Nem sabia o que era aquilo, pois era muito jovem. E ele me falando que me achava muito bonita, que tinha lindos olhos, mas isso só quando estávamos sozinhos. Quando ele vinha até a cozinha para beber água, sempre nos víamos. Quando estava com os outros funcionários, nem me olhava direito. E aquilo me deixava na suspeita, pois se ele gostasse realmente de mim, não precisava esconder. E assim fomos levando. Quando todos dormiam, nós nos encontrávamos às escondidas, em meio àquela construção. Mas não fazíamos nada de errado, era só beijinhos, abraços, só isso, nunca chegaram aos finalmente, né? E assim com o tempo foi passando.
Um belo dia à noite, fui encontrar com Jorge e ele começou me beijando e avançando o sinal e eu pedindo que ele parasse. Mas não teve jeito. Ele colocou sua mão na minha boca, sussurrando ao meu ouvido, mandando que eu ficasse bem quietinha. E assim aconteceu o que eu mais temia. Sim, ele abusou de mim. Enquanto ele fazia isso, eu chorava sem parar, pois não acreditava o que estava acontecendo. Depois disso, nunca mais nem perto dele cheguei. Fugia toda vez que o via. Mas não foi por muito tempo, pois em menos de uma semana ele saiu do trabalho e sumiu. Nunca mais o vi. Dei graças a Deus, pois de alguma forma tinha me livrado daquele abusador. Mas logo depois descobri por que ele tinha fugido. Minha irmã, sim, minha irmã tinha 15 anos. Tinha sido abusada por ele. E o pior, tinha engravidado daquele canalha. Fiquei em desespero, pois nunca passava em minha cabeça que esse monstro também tinha abusado da minha irmã. E quando ela falou para ele que estava grávida, ele meteu o pé. Meus pais ficaram desesperados, nem imaginava ele que tinha abusado de mim também. Foi quando o pior aconteceu. Gente, vocês não vão acreditar. Passando quase 2 meses, minha menstruação atrasou. E o que eu mais temia estava acontecendo. Sim, eu estava grávida também do mesmo homem que abusou da minha irmã. O meu desespero foi tão grande, pois não sabia como falar isso com os meus pais. Pois há menos de um mês, minha irmã tinha falado o que tinha acontecido, né? Que o cara tinha abusado dela e ela tinha engravidado. Como eu ia contar isso? Meu Deus, minha irmã era menos de 2 anos mais velha que eu. Como eu falaria isso? Tinha visto que a minha família tinha passado com o que aconteceu com a minha irmã. Como isso ia acontecer comigo? No meu desespero, sem saber o que fazer, um dia vindo da escola, me joguei na frente de um carro. Fui atropelada. Me levaram às pressas para o hospital. Chegando lá, fizeram o atendimento rápido, quebrei a perna e o braço direito por conta do choque. E os médicos falaram com meus pais que, tirando isso, eu e o bebê passávamos bem. Meu pai, em desespero, falou: que bebê? Foi aí que a minha família ficou sabendo da minha gravidez. Quando eles foram até a enfermaria para me ver, fingi que estava dormindo. E meu pai e a minha mãe choravam muito e se culpavam como isso tinha acontecido novamente sem eles notarem. Isso que eles não sabiam ainda, que era o mesmo homem. Minha vontade era que minha vida se fosse ali naquele hospital. Foi quando acordei e contei a história toda a eles. E eles, sem acreditar, ficaram em choque. Meu pai saiu daquele hospital dizendo que ia matar aquele maldito, que tinha acabado com a vida das filhas dele. Mas o monstro tinha desaparecido, não deixou nem rastro. Meus pais, depois de tudo ter acontecido, resolveram voltar para casa, para a cidade onde eles moravam antigamente, né? Porque não tinham como continuar naquele lugar. Depois de tudo que tinha acontecido ali, as lembranças, o pânico, não teria como. E assim voltamos. Com o passar do tempo, minha irmã teve meu sobrinho, um belo menino, e eu, depois de 2 meses, tive minha filha, que era irmã do meu sobrinho. Nunca contamos a eles que eles eram irmãos, mas o criamos como irmãos, porque a gente vivia na mesma casa, tudo, né?
Hoje eu moro em outra cidade. Conheci meu marido, que me ama muito e criou minha filha como sua. Tivemos mais uma menina desse relacionamento. E hoje, depois de muita terapia, consegui superar e esquecer tudo o que aconteceu. Minha irmã também se casou, graças a Deus, e tem mais 2 meninas. Ai, Helena, eu não sei nem como te falar, porque realmente, né, é alguma coisa inesperada, né? 2 abusos, 2 irmãs sofrendo pela mesmo abusador, né? Então, gente, é uma coisa que fica complicado, né? Numa família ter assim. Mas eu acredito, né? Que os seus filhos têm que saber. E você não colocou aqui a idade deles, né? Hoje. Mas acredito que já tem bastante idade, né? Porque hoje você tem 58 anos e nunca. Desculpe, você tem 37 anos, né? E nunca falou pro seu filho, se tinha 14 anos quando eles nasceram, né? Eu acho que eles têm direito de saber, né? Que eles são irmãos. Que infelizmente aconteceu, né? E que por conta disso eles não contaram por causa da situação, tudo, mas hoje, como adulto, acho que eles deveriam saber sim. Porque por mais do que isso tenha acontecido com você e com a sua irmã, eles são irmãos, né? E amor de irmãos é maravilhoso, gente. Eu acho que a gente tem que unir cada vez mais os irmãos, né? Porque hoje, com tantas famílias desestruturadas, né? Eles não têm, às vezes, a oportunidade de conviver, e os seus tiveram, né? Primos, irmãos, mas eu acho que vocês deveriam contar, sim. Contar, e eu acredito que eles vão achar muito bom, né? Porque eles foram criados juntos, né? E contar para você que a gente sente muito, né? Com isso que aconteceu, que às vezes passa desapercebido, talvez pelos pais, porque tem muita brincadeira, muita gente, né? Então, infelizmente, isso vem acontecer. Sinto muito, Helena. Espero que hoje você, como você falou, que hoje você já superou, né? Todo essa pressão que foi, você até tentar se matar, né? Mas passou. Isso que você tem que ver para a vida, e os filhos não têm culpa, né, do que aconteceu. Mas eu fico muito feliz de você ter superado e contado a sua história pra gente, porque às vezes pode acontecer, né, na família de alguma outra Helena que esteja nos ouvindo hoje, tá bom? Essa é a nossa história de hoje. E fica ligado aí que vai ter mais história para vocês, tá bom? Um beijo e obrigada.